Como lidar com os inimigos? Ou seja, inimigos entre aspas. Aquelas pessoas que te perturbam, que se atravessam no seu caminho, que ficam te criticando à toa, buscando encontrar defeitos em ti, que na verdade você nem tem, né? Como lidar com esse tipo de gente? O que fazer para suportar essas relações, esses relacionamentos desagradáveis, seja no trabalho, na faculdade ou na vida familiar? O que fazer? Olha, Jesus nos deu duas receitas quanto a isso. Em uma ele disse: não jogai pérolas aos porcos, porque eles haverão de pisá-las. Em outra passagem ele disse para oferecer a outra face quando nos batem em um lado do rosto. Eu vou buscar falar um pouco dessas duas passagens, relacionando-as com os nossos inimigos, ou seja, aquelas pessoas que nos perturbam, nos incomodam. Não jogar pérolas aos porcos significa o quê? Que não podemos desperdiçar a nossa boa vontade com algumas pessoas. Muitas vezes alguém nos perturba, alguém nos incomoda, e nós vamos lá e queremos dar um conselho. Sim, precisamos tentar isso, primeiramente. Uma boa pessoa, ela olha para o seu inimigo, ou seja, o seu perturbador, e procura lhe falar uma boa palavra. Procura despertar algo nele, para que ele pense de forma diferente e se torne um pouco mais sensível. Mas quando através da palavra não é possível despertar nada no outro, não podemos ficar insistindo. A melhor coisa é sair do caminho, ignorar o outro. Seria melhor se assim não fosse necessário, mas em alguns casos precisamos ignorar, tá? Porque precisamos nos poupar, não podemos nos fazer de tapete para os outros. Ninguém pode ser tapete de alguém. Ninguém pode ser pisoteado e humilhado por uma pessoa que não tem sensibilidade, compreensão, vida interior, intuição e que julga as coisas pelas aparências apenas. Muitas vezes um inimigo, ele fica nos incomodando porque não compreende a nossa essência, a nossa vida interior. Julga apenas nossas ações externas. Por quê? Porque ele próprio nada é nessa vida no sentido espiritual, é apenas uma sombra no meio do rebanho e da manada. E quem é uma sombra, quem é apenas um animal de rebanho, muitas vezes pode se incomodar com aquele que não faz parte do rebanho. Na vida familiar é assim. Na vida familiar é assim. Às vezes tem aquele parente chato, aquele parente chato que é de esquerda e enche o seu saco porque você não é de esquerda, ou aquele parente chato de direita que acha que todo mundo é comunista e enche o seu saco porque você não é uma coisa e nem outra, ele chama de isentão. Então você encontra pessoas que lhe perturbam em qualquer lugar. E muitas vezes não adianta ficar dando muitas explicações, não adianta ficar perdendo tempo, gastando saliva. A nossa paciência tem limites. Então, não podemos jogar pérolas aos porcos. Não podemos aí ficar desperdiçando o nosso tempo e as nossas energias. Então, além disso, Jesus também disse que quando nos batem num lado do rosto, precisamos oferecer a outra face. O que isso quer dizer? Que devemos ser uns bobocas?
e devemos deixar o inimigo nos esbofetear, nos espancar, nos bater o quanto ele quiser, permitir que ele pise em cima de nós como se fôssemos um tapete? É isso que significa oferecer a outra face? Ser um trouxa, um mole, um fraco, se conformando com isso? Isso é oferecer a outra face? Não. De qual face Jesus estava falando? De qual face? Porque nós precisamos compreender que Jesus falava sempre por meio de parábolas. Quando ele falava de uma determinada coisa, ele não falava dela ao pé da letra, mas ele usava uma linguagem simbólica, fazendo comparações com coisas da vida mais grosseira, mas linkando isso com a espiritualidade, com a vida espiritual, com as atitudes que o ser humano deve ter diante do próximo. Então, essa outra face da qual Jesus falou não é propriamente o rosto, mas a outra face é o lado espiritual, é o lado interior, é o lado intuitivo. Então, se batem em nosso rosto, se nos incomodam, se nos perturbam, se nos humilham injustamente, nós temos que oferecer a outra face, não essa aqui, mas a face espiritual, ou seja, a intuição que indica uma saída para o problema, que aponta uma solução para o problema. Então, é dessa face que Jesus falava, do eu interior, da intuição que aponta caminhos, porque Cristo mesmo disse: orai e vigiai. A vigilância é a intuição. Então, diante dessas pessoas inoportunas que buscam nos prejudicar, nós precisamos oferecer a outra face, ou seja, precisamos agir espiritualmente, em espírito, para superarmos a situação, porque se não agirmos em espírito, mas apenas mentalmente, entramos na frequência da pessoa, entramos na frequência do perturbador. E se nós entramos na frequência da pessoa, somos atraídos para o seu ninho, para o seu nicho energético, para a sua vibração, para a sua sintonia. E podemos nos tornar uma presa fácil dessa pessoa inescrupulosa, que nos arrasta para o seu nível, para depois nos massacrar. Então, oferecer a outra face é ofertar uma outra vibração, é sintonizar-se numa outra frequência, de tal modo a se desligar energeticamente da pessoa que nos perturba. Precisamos nos desligar dela. Não podemos permitir o surgimento e a perpetuação de laços energéticos que nos mantêm ligados a uma pessoa que não merece a nossa atenção, porque não nos respeita e procura nos esmagar, nos perturbar e incomodar. Então, oferecer a outra face é alcançar uma outra sintonia que permite desligar-se da pessoa que está incomodando e perturbando. É assim que devemos tratar os nossos inimigos. É assim que devemos nos relacionar com eles. Precisamos sim ser educados a princípio, oferecendo a palavra, perguntando qual o problema existente, por que isso está ocorrendo, o que fizemos para que surgisse essa inimizade por parte da pessoa em relação a nós. Precisamos dar o primeiro passo no sentido de tentar resolver a situação, o problema. Mas se a pessoa não se mostra aberta para compreender isso, não podemos ficar atirando pérolas aos porcos indefinidamente, né? Porque isso é realmente uma atitude fracalhona. Uma atitude fracalhona, daquele que quer perdoar sempre e sempre e sempre e sempre. Precisamos sim perdoar, mas não podemos confundir
o perdão com a insensatez. Não podemos confundir o perdão com consentir a injustiça do outro, a maldade do outro, a insensatez do outro, a grosseria do outro, a falta de educação do outro. Consentir com tudo isso não tem nada a ver com o perdão, porque para perdoar o outro, ele precisa se arrepender. E se ele não se arrepende, nós não podemos prosseguir nessa tarefa de buscar entrar num consenso com o outro. Isso não significa que vamos odiá-lo, mas vamos seguir o nosso caminho e deixar ele no seu canto. É o melhor que podemos fazer. Isso é não atirar pérolas aos porcos. E é oferecer a outra face, a face espiritual, que promove o desligamento frente ao outro, que não entra no mesmo nível energético de baixaria que ele apresenta. Então, se o ser humano fica na mesma face, ele entra na mesma frequência do perturbador. E aí fica nesse círculo vicioso. Quantas pessoas não passam uma vida toda brigando? Familiares que passam uma vida toda discutindo, vizinhos que passam uma vida toda discutindo, companheiros de trabalho que passam uma vida toda brigando no trabalho. Quantas situações dessas nós não observamos? Ou casais que passam a vida toda brigando e não se largam, porque não conseguem oferecer a outra face, não conseguem sair daquela energia viciada que mantém as pessoas enlaçadas, amarradas, grudadas e chumbadas numa relação que não leva a nada. Então, oferecer a outra face é alcançar um outro nível energético que permite transcender a situação e entrar em outra, como se diz. Nós temos que partir para outra, não podemos ficar presos, né, nessas ninharias, nessas mesquinharias da vida, sendo inimigos uns dos outros, ou seja, oferecendo a amizade a um inimigo, ou seja, alguém que nos toma como inimigo. Alguém que nós não consideramos como inimigo, mas que nos toma como inimigo, mas que ao mesmo tempo quer ser o nosso amigo numa relação dúbia de traições, de ofensas, de baixarias, de falta de educação, de falta de respeito. Então nós precisamos e devemos seguir o nosso caminho. A vida segue sempre adiante. A vida não para, não podemos ficar presos a pessoas que não nos merecem. Não podemos ficar presos a pessoas que não nos merecem. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Quando uma pessoa não merece a outra, aquela que é melhor precisa desatar o laço e seguir o seu caminho. E seguir o seu caminho. Isso é oferecer a outra face. Isso é não atirar pérolas aos porcos. Isso é seguir o seu destino espiritual e não o caminho condicionado dos homens, daqueles que querem amarrar e prender seus semelhantes. Nós precisamos ser criaturas livres seguindo o nosso destino. E não podemos continuar presos a pessoas que não nos merecem. Precisamos nos libertar e seguir o nosso caminho. Então é assim que devemos tratar nossos inimigos. É assim que devemos lidar com eles. Coloco inimigos entre aspas porque muitas vezes alguém nos perturba e nos toma como inimigo, mas nós não estamos nem aí. Queremos apenas viver a nossa vida e isso perturba os perturbadores. Isso perturba os perturbadores. A indiferença daquele que apenas vive a sua vida e trilha o seu caminho. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!